Vamos falar um pouquinho de economia? Hoje aconteceu um debate que na minha república não aconteceria. Ah, você é contra as pessoas prestarem esclarecimento no Senado? Ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, presidente do Banco Central ao mesmo tempo, sim, porque fica parecendo um showzinho. Até porque os dois compõem, meninos, o quê? O Conselho Monetário Nacional. Foi uma reunião ali do Conselho Monetário Nacional? Como é que foi? Devo tirar conclusões a partir dali? Fazendo síntese, rapazes, o que foi que o Haddad disse? Sobre juro, né? É isso, durante esse encontro, o ministro da Fazenda, que estava sentado ao lado do Roberto Campos Neto, presidente do BC, voltou a criticar a taxa de juros, que está, vale lembrar, em 13,75% ao ano, e o Haddad foi enfático ao afirmar que a Selic, se permanecer elevada, a arrecadação federal pode ser diretamente impactada. Vai ter vídeo? Eu não vejo a política fiscal, a política monetária e a política prudencial separadas umas das outras. Elas fazem parte da mesma engrenagem. Se a economia continuar desacelerando, por razões ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais, porque a arrecadação vai ser impactada. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Se eu desacelero a economia, saindo de 4% para 3%, para 2%, para 1%, eu vou ter impactos fiscais. Claro que sim, ele vai arrecadar menos, né? É óbvio que ele vai arrecadar menos. E o Haddad aproveitou também para falar disso que eu tratei, para quem não acompanhou, não estava na edição São Paulo, eu falei sobre o formidável processo de sonegação legal que havia no Brasil, e ele disse haver uma caixa preta de 600 bilhões que se deixam de arrecadar no Brasil. Vamos direto para o vídeo. O ajuste foi abrindo a caixa preta das renúncias fiscais, o chamado gasto tributário. Uma coxa de retalhos absolutamente ingovernável, uma litigiosidade sem fim, sobretudo no plano estadual, em que o ICMS se tornou um ponto de atenção gravíssimo na nossa economia, mas também no plano federal, como ficou claro a partir de algumas decisões do Poder Judiciário. A mais grave das quais... Tá certíssimo, podemos interromper, sempre fazer coisa mais curta. Tá aí, né? Um processo de sonegação em curso que ele está tentando. Na minha coluna de amanhã da Folha, eu trato de uma sonegação de 150 bilhões, que é CARF e a malandragem com o ICMS. E o Campos Neto, né, voltou, obviamente, a defender a sua política de juros. Apesar de a inflação estar em queda, mas aí... É isso que eu digo, que sentido faz fazer esse debate público? Né? O que é? Nós devemos votar em quem está certo? A Simone Tebet, ministra do Planejamento, finalmente, digo eu, fez assim... uma crítica ao Banco Central. O que ela disse? Vai lá, vamos para o vídeo. Ela disse que não há contradição entre inflação e crescimento. Nosso governo está a dizer, é impossível crescer, temos um crescimento sustentável, duradouro e inclusivo, com alta taxa de juros. O Banco Central dizendo, mas taxas de juros baixas, nós pagaremos um preço que seria o aumento da inflação. Não há contradição, é importante que se diga, nessas afirmações. Da mesma forma que não há contradição, presidente Rodrigo Pacheco, quando nós dissemos que sim, o Banco Central é responsável pela política monetária, que tem sempre decisões técnicas, mas também afirmar que tem que sempre ter foco nas políticas públicas e no crescimento do Brasil. Ela está repetindo palavras do Rodrigo Pacheco no seminário em Londres, na presença de Roberto Campos Neto. Né? Esse mesmo que foi lá hoje para repetir a ladainha de sempre sobre os juros pornográficos que há no Brasil. O Josué Gomes, presidente da Fiesp, José Gomes da Silva, né? Filho de José Alencar, ex-vice do Lula, falou sobre o assunto. O quê? Inflação estável e juro decente, e falo, obviamente, não apenas da Selic, são condições necessárias para um projeto de crescimento nacional.
Precisamos, sim, trabalhar nas causas que nos levam a ter essas taxas inóspitas à produção. Exato, porque isso inviabiliza o Brasil. É simples assim. Né? Se as taxas de juros continuarem como estão, se o Banco Central continuar a ignorar alguns dados da realidade que são positivos e, portanto, podem contribuir para a queda da taxa de juros, o Brasil vai para o buraco. Entendem? A situação já não está boa. Mas, até agora, o Banco Central parece viver em outro país.